Vem comigo para a gente entender e enxergar três caras básicos que são muito importantes aí para o funcionamento do sistema financeiro nacional, atuando como intermediário, ou seja, intermediário, intermediar, mediar, ficar no meio entre o superavitário e o deficitário, que são as caixas econômicas ou caixa econômica. Antigamente tinha caixas estaduais, hoje só a federal, as cooperativas de crédito e o banco comercial, que é a base do sistema financeiro nacional. Bora lá? Só se for agora. Olha só. Bom, como você bem sabe, esses caras, né? As cooperativas, a caixa econômica, no caso, ou caixas econômicas, como queiram, e os bancos comerciais, um banco como um todo, ele pega dinheiro emprestado, ou seja, ele capta dinheiro com o investidor, e esse investidor aqui, na hora de colocar essa grana nesse banco, nessa instituição, pode escolher um tal de depósito. Vou ficar um pouquinho menor aqui. Pode escolher um tal de depósito. Ele faz um depósito lá, né? À vista, quando eu quero deixar isso em conta corrente, à vista, perto, ou um depósito a prazo. Depósito a prazo é, por exemplo, o CDB ou LCI, né? Ou no caso das cooperativas, RDC, Recibo de Depósito Cooperativo. Ou seja, é um certificado que você fez um depósito naquele banco, naquela instituição financeira. Então, você, poupador, quando você empresta dinheiro para esse banco, o banco está captando dinheiro, portanto, pegando seu dinheiro, captando dinheiro para emprestar lá na outra ponta, tudo bem? Esse banco, ou você, quando você empresta dinheiro, se for um depósito à vista, fica em conta corrente. Em conta corrente, o banco pega e fala assim: olha, a qualquer momento você pode resgatar, então eu tô meio receoso, então eu não te pago juros. E se você deixar por um prazo, um depósito por algum prazo, no CDB, RDB, LCI, LCA ou RDC, como queiram, aí o banco fala: te pago os juros porque você vai deixar aqui por um tempo, você tem uma bonificação por isso, tá bom? Aí então, esse banco pega essa captação de grana aqui, né, que ele está, repito, captando dinheiro, isso aqui é captação de grana por parte do banco, ok? E vai pegar esse dinheiro e emprestar lá na outra ponta, né, para emprestar para aqueles que buscam o banco, essa instituição, seja banco, caixa econômica, cooperativa de crédito, atrás de crédito, ok? Na visão do banco, ou da caixa econômica, ou da cooperativa de crédito, esse cara que colocou o investidor, esse aqui é o investidor, ok? Ele é um passivo na visão do banco, porque o banco deve dinheiro para esse cara, tem que devolver o dinheiro para esse cara. Quando eu vou lá e coloco na minha conta corrente do banco A, B ou C, um dia o banco tem que me devolver esse dinheiro. Ou quando eu compro um CDB de um banco A, B ou C, o banco tem que me devolver esse dinheiro. Então é um passivo, é uma dívida que o banco tem. Já quando o banco empresta dinheiro, é um ativo, é um direito que o banco tem. E aqui é uma dívida que o banco tem, ok? Então o banco faz essa intermediação, né? Ativo é o que eu emprestei, passivo é o que eu devo, tenho que devolver. Beleza. Isso quem faz essa intermediação são os bancos, as caixas econômicas e as cooperativas de crédito, ok? E esses três aqui, eles podem utilizar, e são praticamente os únicos, né, que podem utilizar o que entra de depósito à vista, ou seja, o que entra em conta corrente, também pode utilizar para emprestar na outra ponta. Claro que é mais arriscado, qualquer momento você pode resgatar, mas é uma característica desses três. Eles podem utilizar depósito à vista para captar recursos. Outros bancos têm essa depósito à vista só como transacional, entra para você colocar em algum lugar. Você não pode, o que está em conta corrente, você não pode emprestar na outra ponta. Já esses bancos que eu vou dizer aqui, as caixas econômicas e cooperativas de crédito, podem, tá? Fala aí, tubarão, deixa eu invadir rapidinho a sua aula, porque eu tenho um recado bem importante. E eu, se fosse você, prestaria muita atenção. Olha só, no dia 9 de março, segunda-feira que vem, às 20 horas, aqui neste canal do YouTube, eu farei uma super live, onde eu irei entregar o caminho para você ser aprovado ou aprovada nas novas certificações da Anbima. No que eu tô chamando de missão Anbima. Você sabe, missão dada é missão cumprida. Então, posso te pedir para participar junto comigo dessa missão? 9 de março, 8 horas da noite. Vou dar o caminho
clica aqui embaixo para você não perder de jeito nenhum. A nova aprovação das novas certificações estará nessa live e eu quero você comigo. Dito isso, vamos para o banco comercial. O banco comercial é a base do sistema financeiro, tá? Ele pode captar por depósito à vista e a prazo, mas essa é a característica principal, né? Captar por depósito à vista, entra em conta corrente, ele pode emprestar. É a base do sistema financeiro, é o banco do dia a dia, banco do cheque especial, fornece crédito em geral para curto prazo, para pessoa física ou jurídica, tudo bem? E fornece todos aqueles serviços bancários básicos. Cartão de crédito, própria conta corrente, tem uma aula só de serviços bancários, tá? Cartão de crédito, já falei, cobranças por boleto, ou seja, os serviços bancários básicos. O banco comercial, ele é a base da pirâmide, onde entra e sai o dinheiro, capta grana e empresta. Ou seja, ele está transacionando ali com o banco comercial. A maioria dos bancos, eles não são somente comercial, que só um pedaço do todo, né? Acaba sendo um banco múltiplo, que tem comercial e outros bancos dentro, tá? Mas a banco comercial é a base, tá? Aí também tem, confusão, Lucas, mas o que é a Caixa Econômica? Não é um banco? Não. A Caixa Econômica é uma caixa econômica. Ai, qual a diferença? A diferença é que os bancos precisam ser sociedades anônimas, tudo bem? E aí pega o Banco do Brasil, onde a União, por exemplo, é a maior acionista, né? Mas ainda é uma sociedade anônima, você pode comprar ações do Banco do Brasil. A Caixa Econômica não. A Caixa Econômica é uma caixa econômica, é uma empresa pública. Observe que aqui está banco entre aspas, porque ele não é um banco, ela é uma caixa econômica. Tem regras diferentes, tem situações de operação diferente, inclusive, tá? Mas ele atua como banco, né? Por isso está entre aspas, capta depósito à vista e a prazo também, mas tem um foco mais em crédito imobiliário e ele, como, entre aspas, banco, como Caixa Econômica, pode se dar o direito, como empresa pública, de ter metas de política pública, né? Então, ele é um cara focado em crédito imobiliário, Banco do Brasil é o gurizinho do agro, a Caixa Econômica é a menina que cuida do fomento a mais casas no Brasil e o Banco do Brasil cuida de fomentar o agro, tá bom? Ela é a operadora do FGTS, Bolsa Família e os Programas Sociais, então uma empresa, o braço social, até tem uma frase que resume aqui, né? É o braço social do sistema financeiro nacional, ok? Então essa é a ideia da Caixa Econômica, que nem divulga resultados, por exemplo, não ser uma sociedade anônima aberta, como é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um resultado público, por exemplo, tá bom? Essa é a ideia. E as cooperativas de crédito, Lucas? As cooperativas de crédito também captam por depósito à vista e a prazo, mas tem uma característica diferente, né? Na cooperativa, até já vou passar aqui a frase que eu gosto final, ela fala o seguinte, ó, ela atua, entre aspas, como banco, ok? Mas ela é um banco onde esse banco, entre aspas, é dos próprios cooperados. Os cooperados ou associados são os donos daquela cooperativa de crédito, ok? Com isso, o que muda, Lucas? Bom, primeiro que ela não visa lucro. Como assim? Calma. Ela dá lucro, mas o lucro é distribuído em sobras, né? Como se fosse dividendo, mas ele fala assim, olha, além da sua aplicação, além do resultado da sua aplicação, 100% do CDI, por exemplo, 15% ao ano, no final do ano ainda distribui sobras, que é um ganho adicional, que é o lucro distribuído entre os cooperados, entre os associados, né? Então, pertence aos próprios cooperados, também fornece crédito para pessoa física e pessoa jurídica, faz uma ideia muito de banco comercial mesmo, né? E também fornece empréstimos e serviços bancários, ok? Porém, as cooperativas de crédito, elas têm, o sistema cooperativo tem uma organização um pouquinho diferente, tá? Então lembra, né? Como ela é um banco dos próprios clientes, os cooperados, que são os donos, caramba, como é que eu posso me organizar com um papel, uma ideia de micro franquia, porque é isso que é, né? Cada um pode ser dono daquela cooperativa, daquela agência. Como é que eu posso me organizar no papel de micro franquia, estar em todos os lugares do Brasil, com uma estrutura centralizada? Não dá. Então se cria uma estrutura diferente, né? As cooperativas de crédito não têm as singulares, né? Singular, única, é a agência da cooperativa, então aquela agência é uma singular, que pertence a uma regional, a uma central, que vai coordenar e vai fiscalizar cada uma das, entre aspas, agências, tá? Que pertence a uma confederação, que é quem representa nacionalmente aí essas cooperativas. Então, você tem a Confederação Sicredi, que tem as centrais, que são as regionais, e tem a singular, que é cada uma das cooperativas, cada uma das agências. Falando de Sicredi, que é a maior estrutura de cooperativas do país. Você está falando assim, Lucas, mas onde é que entra banco nisso? Ora,
essa estrutura toda, né, de singular central e confederação, que são esses 3 andares, elas precisam de uma infraestrutura de banco, elas precisam de um back-office de banco. Então, aí que entra o banco cooperativo, que além da cooperativa de crédito Confederação, Sicredi, cooperativa de crédito, também tem o banco cooperativo Sicredi, que é o banco que é criado, um banco cooperativo, que vai fornecer a estrutura para que essas singulares, centrais e confederações consigam funcionar. Então a estrutura o que é? Fornecer o cartão de crédito, fornecer acesso ao sistema de pagamentos brasileiros, do Pix, por exemplo, acessar o Banco Central, Sistema Financeiro Nacional como um todo, emitir títulos LCI, LCA, por exemplo, né? Então essa é a grande ideia do banco cooperativo, vai fornecer estrutura para que essa galera tenha acesso a produtos e serviços bancários. Então a cooperativa tem singular, central e confederação, sistema cooperativo, e eles utilizam o banco cooperativo, às vezes do próprio sistema, né? Sicredi tem isso, o banco cooperativo que entrega soluções para o sistema cooperativo Sicredi. Então, a singular é a agência, a central seria uma regional e a confederação seria a matriz, tá bom? E isso acessa a estrutura de um banco cooperativo. Fala aí, tubarão, que demais que você chegou até aqui. Você sabe que a grande maioria das pessoas, não só em aulas, mas não chegam até o final. Elas param na metade, simplesmente assim. Pois bem, se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo. E também eu quero te dizer que essa aula aqui faz parte do meu curso completo para as novas certificações da Anbima, que estão todos esses cursos disponíveis lá no meu site, tá bom? Então, super beijo, clica aqui embaixo e vem comigo, porque no meu curso completo você tem acesso a todas as aulas, não só essa aqui. Valeu, tamo junto e até a próxima. Fui!